Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 180. Nós vamos gravar só esse hoje. Uranografia geral, a Gênese, capítulo 6. E o tema é a matéria. E a questão é a questão de número 4. Então, aqui nós percebemos que, de fato, quem comenta, quem tece esse comentário aqui é Galileu Galilei, que na verdade Galileu Galilei, ele nasceu em 1600, será que a cabeça vai falhar agora? 1564 e faleceu em 1642. É isso mesmo. Mas na verdade ele não chamava Galileu Galilei. Ele chamava... Como é que é mesmo, gente? Calílio de Vincenzio. Calílio de Vincenzio Bonatti de Galilei. Ficou conhecido mais como Galileu Galilei. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele nasceu na Itália, em Pisa, né? Na Itália. Galileu, ele era um italiano. Então, é interessante essas informações assim, né? Porque nós temos que saber, assim, a origem dos quais a gente comenta. Então, aqui nós descobrimos que ele que trata essas matérias todas aqui, né? Porque observa só para você ver o que ele fala aqui, ó. Na questão de número 4, ele fala assim: a química, cujos processos foram tão rápidos depois da minha época, depois do ano de 1564, porque ele nasceu 1564, 1642. Então vamos pensar assim, depois que ele morreu, 1642. A química, ela evoluiu muito, porque nós sabemos que a química, ela é filha da alquimia. Então, existe assim todo um preconceito com relação à alquimia, mas isso é tudo ignorância, né? Porque, veja bem, da alquimia nasceu-se a química e várias outras ciências, cada qual uma filha da outra, de acordo com a necessidade aqui na Terra. Então, Galileu diz assim, ó, a química cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos, olha só, os próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, tá vendo? Porque muitos não acreditavam na química, porque, como eu disse, a química, ela é filha da alquimia. E eles, na época lá, né, as instituições, os sistemas da época, diziam que a alquimia era uma seita, enfim,
era uma ciência, uma seita e tudo mais lá, voltado para o lado da magia. E isso ficou, vamos dizer assim, ficou enraizado também na química, porque pelo fato de lidar com produtos, né, com elementos, com produtos químicos, né, a mistura dos elementos e tudo mais, né, dos corpos. Então, muitos acreditavam também que a química ela também tinha praticamente os mesmos poderes da bruxaria, da magia. Olha quanta ignorância que é a química, que é a alquimia, que na verdade nem a alquimia não tinha nada a ver com esse negócio de bruxaria, essas coisas. Isso aí é mitologia, né? Então, em a qual seus próprios adeptos, mas os próprios adeptos da química, né, ainda a relegavam para o domínio secreto da magia. Agora, para você ver como são as coisas, os próprios adeptos da química. Por isso que temos o hábito aqui de dizer que 90% dos antagonistas da antiguidade assim, da época de Kardec, os antagonistas, né, os opositores do espiritismo, olha só, os antagonistas, os opositores do espiritismo, que faziam parte de sistemas contrários ao espiritismo na época da codificação, hoje encontram-se reencarnados aqui no Brasil na condição de espíritas. Justamente para quê? Por quê? Porque existe o para quê, existe o porquê. Por quê? Porque foi dado aos antagonistas, eles quando retornaram à pátria espiritual, eles percebendo o erro que eles cometeram, eles pediram a providência divina para ressarcir aquele débito, porque eles se equivocaram. Porque aqui na Terra a coisa mais fácil é a gente se equivocar, né? A gente errar. Então a gente, olha, aqui na Terra é igual o nosso irmão Marcílio mesmo me dizia, né? Quando no corpo físico. Aqui encenar-se no palco da vida não é para qualquer ator, não é para qualquer atriz. Aqui não é brincadeira. Então hoje você está aqui, amanhã você está lá do outro lado do palco. Hoje você está aqui, amanhã você está lá do outro lado do telão, estudando um novo script, né? Então hoje você faz parte do palco, amanhã você já faz parte da plateia. Então aqui não é brincadeira. Aqui se a pessoa não estiver mesmo com Deus, com Jesus, ele se afunda. E afundar é a coisa mais fácil. É só você soltar o corpo. Enquanto para alçar o voo já é mais difícil. Olha para você ver como que é as coisas. Tenta, vamos pensar por esse lado, só para fazer uma análise. Tenta pular na direção da lâmpada da tua casa e tocá-la. Tenta. Com todo respeito. Por mais atleta que você possa ser, você não vai conseguir pular e relar a mão lá na lâmpada do teto na tua casa. Agora, pensa de outra forma. Suba na cadeira. Agora, se joga da cadeira para você ver.
a queda, como ela é terrível. Então, os antagonistas, aí você pode dizer assim, mas você está mudando de assunto. Não, não estou mudando de assunto, não. Tratando de todos os sistemas. Isso aqui vai longe. Então, os antagonistas que fizeram parte dos sistemas na época que foram contra, né, o espiritismo e tudo mais, no plano espiritual, se conscientizando-se do erro que cometeram, eles pediram para retornar na condição de espírita para poder aqui na Terra, principalmente no Brasil, divulgar a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos é fato, é uma ciência divina, de natureza espiritual, de ordem espiritual, né? É a doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos homens, não é o sistema do homem, não. Isso é divino, tá? Aí reencarnou, então, uns 60% dos espíritas foram os antagonistas daquela época, fizeram parte dos sistemas contrários à doutrina na codificação, que hoje se encontram no corpo físico. Por isso que muitas pessoas são avessas, muitos espíritas são avessos a estudo, a isso, aquilo, tal e tal e tal. Pois você pode observar, os que se dizem espíritas, eles são aqueles detentores de grandes dificuldades para aceitar muitas coisas. Eu, por exemplo, eu me coloco, mas eu não tenho vergonha na cara mesmo de dizer isso. Até o termo pejorativo, vergonha na cara, mas não é não. Ora, eu 95% das minhas existências passadas, eu estive dentro do catolicismo, na condição de padre, muitas outras coisas. Então eu retornei ao corpo físico assim, tão contaminado por aqueles sistemas todos, que hoje eu tenho uma grande dificuldade em aceitar o sistema ou os sistemas que existem dentro do catolicismo e dentro de outras religiões também. Mas isso é natural. Isso é natural. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nem me lembro quem é que disse isso. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Semelhante atrai semelhante. Então, eu por ter, nascido e vivido dentro do clero várias encarnações, eu me contaminei. É lógico. Só que eu me contaminei de uma certa forma, assim, contrária. Eu não aceitava o sistema do clero. Eu não aceitava os dogmas deles. Como eu continuo não aceitando até hoje. Vamos dizer que eu respeito, mas eu tenho uma grande dificuldade para aceitar. Então é assim, então aqui não é brincadeira. Então a gente nasce aqui como espírita para a gente ver se, né? Porque a única ciência capaz de nos condicionar meios assim para a gente hoje ser melhor que ontem e amanhã que é melhor que hoje é o espiritismo. Caso contrário, a gente não melhora não. Então olha só para você ver. Em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, ciência que se pode considerar com justiça, né? É uma ciência que pode ser considerada com justiça. Então não vamos assim falar mal da alquimia e nem falar mal da química, porque é tudo de natureza divina. Então olha só para você ver, Galileu dizendo assim, ó, filha do século da observação e baseada unicamente, né, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas. Então olha só para você ver, filha do século da observação
pois nós sabemos que esses séculos, os séculos posteriores, 1600, vamos por 1650 mais ou menos, os séculos posteriores, né, até o século XIX. Então, século XVI, o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, foram assim os séculos, foram séculos de observações, né? Nunca se observou tantas coisas da natureza de Deus quanto nestes séculos, até o século XIX. Vamos dizer também assim, terminando praticamente o século XIX, adentrando o século XX, né? Então, aqui na Terra, a Terra ela recebeu aqui um fluxo muito enorme de cientistas, de gênios, de espíritos iluminados, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para ajudar aqui na Terra o progresso da humanidade. Então, nós podemos dizer que, né, olha só, a química, né, filha do século da observação. Então, não só observação, como também assim séculos de questionamentos, séculos de argumentos, séculos de pesquisas, né? Então nunca se pesquisou, nunca se argumentou, nunca se questionou, né? Tanto quanto o século XVI, né? Praticamente até o século, quase o século XX, no princípio do século XX. Então esse século foi banhado aqui na Terra por seres enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a química, filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas. Então a química, né, bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, a química, olha só, bem mais sólida, né, do que suas irmãs mais velhas. Então, o que está querendo dizer assim? Até bem mais sólida do que a própria mãe da química, que é a alquimia. E sabemos também que existem outras ciências, né, assim, que por demais capenga, vulnerável, frágil, né, mas devido à época, devido também à necessidade do espírito, então nós temos que entender que em 1610, em 1610, quando Galileu ele inventou o telescópio e também o microscópio, porque depois ele aperfeiçoou o telescópio no microscópio. Então, nós temos que dizer que daquele momento em diante é que tudo, no bom sentido assim, é que tudo pôde evoluir. Porque até então, antes, não tinha como você recorrer para analisar os micro-organismos, né? No micro e também no macro, né? Os anéis de Saturno, né? Que Galileu foi o primeiro astrônomo a visualizar os anéis de Saturno. Olha só para que coisa, né?
Então, a química, né, uma das irmãs mais velhas, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. Porque nós sabemos que a química, ela atua praticamente no método experimental. Experimenta tudo, testa tudo. Vamos usar aquele termo assim, uma gota, mais uma gota, mais uma gota. Então, isso aqui é ácido muriático. Não basta a pessoa dizer que é ácido muriático. Vamos para o laboratório, através de um químico, para a gente saber se realmente é um ácido muriático, né? Então, sabemos que hoje tudo envolve química. Você sabe disso. Tudo envolve química. Não existe um palito de fósforo que não se beneficia com a química, pois num palito de fósforo existe essa composição dele, né, que muitas pessoas pensam que isso aqui é uma pólvora, mas isso aqui não é a pólvora, né? Mas tudo bem, eu não vou explicar isso agora não. Então, até o palito de fósforo, ele tem química. Na roupa, graças à química. Na caneta, a tinta da caneta, tudo graças à química. Tudo nós devemos à química. Aos alimentos, né? Os exames laboratoriais, os hemogramas, tudo envolve química. Eu gostaria que você me dissesse assim, onde não se utiliza a química aqui na Terra? Qual produto aqui na Terra que não necessita da química? A pessoa vai ficar pensando o resto da vida, porque tudo depende da química. Então, Galileu continua assim, ó, a química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em conhecer na natureza. Olha só para você ver, né? Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias. Olha a sabedoria, né? Então, mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias. Mas isso graças à química, que nós sabemos que a natureza, né, mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias, variadas ao infinito. Isso que é importante. Variadas ao infinito. Quer dizer, o infinito. Nunca que descobriremos nem o princípio e nem o fim. Nós podemos dizer, usando aquele termo pejorativo, que nós já pegamos o bonde andando. Vamos usar também assim, a química pegou o bonde andando. A astronomia pegou o bonde andando. Mas por quê? Porque quando a química foi descoberta aqui na Terra, apenas foi descoberta aqui, mas os elementos químicos, eles já existiam por todo e sempre na eternidade, desde o infinito. Desde o infinito. A astronomia da mesma forma. Ou, com todo respeito, ou você acha que a astronomia ela teve início aqui na Terra? A astronomia cósmica universal.
né? Todos os elementos que compõem todas as galáxias, todas as nebulosas, todos os aglomerados de estrelas, teve princípio aqui na Terra. Não, a Terra não teve princípio nenhum aqui na Terra. A Terra, ela faz parte desse conjunto, o qual aqui no corpo físico, todos nós aqui é natural, né? Uns foram descobrindo uma coisa, outros foram descobrindo, né? Uns através da botânica, outros através da geologia, da mineralogia, da química, da astronomia, né? E por aí em diante foi. Mas o véu foi sendo levantado aqui na Terra, né? Então, como dissemos, hoje nós vamos gravar só esse vídeo. Nós vamos deixar o próximo para os próximos, né?